E aí, pessoal, nessa aula vamos aprender como configurar o nosso servidor aqui para poder rodar o Webpack local e conseguir visualizar nossa aplicação também para quando a gente fizer alterações no Webpack, ele automaticamente atualizar. Vamos também aprender a configurar o script para poder executar esse servidor no nosso configuração do Webpack. Aqui eu vou deixar, como sempre, o link da documentação falando do Webpack Dev Server, que é o que a gente utiliza. Vai ficar na descrição do vídeo. E vamos agora para a configuração. Como eu iniciei esse boilerplate e a intenção era ser algo mais prático, já foi instalado tudo que precisava para poder rodar ele. Mas, por exemplo, se você for configurar do zero, não viu os outros vídeos da playlist aqui de configuração do boilerplate, que é configurar apenas o servidor, então você pode instalar aqui o server que você vai utilizar para poder servir os arquivos de um SPA, os arquivos de um site estático. Vai precisar instalar também o Webpack Dev Server e vai ter que ter o Webpack e o Webpack CLI. Aqui na configuração de script, a gente vai definir algumas coisas. Aqui é uma parte que, se você não estiver utilizando variáveis de ambiente, nem vai precisar. A gente vai chamar o Webpack, iniciar o nosso servidor, e aqui eu tenho algumas propriedades que eu posso passar. Por exemplo, esse script de dev serve para iniciar nossa aplicação em modo de desenvolvimento. Aqui eu tenho, por exemplo, um parâmetro que eu posso passar progress. Ele vai mostrar a porcentagem, vai aumentando lá numericamente para a gente ter uma ideia do progresso. Tem aqui a configuração que ele vai passar. Então esse config eu uso para me setar o arquivo de configuração do Webpack. No caso é o arquivo do Webpack com as configurações locais. Aqui, por exemplo, em Start, é quando eu faço o build do projeto. Se eu fosse iniciar a aplicação de produção buildada. Então eu coloco o traço open para poder já abrir. E definido esses scripts, eu posso fazer algumas configurações. Por exemplo, o pessoal gosta de definir muito esse open aqui. Quer dizer que quando eu iniciar o servidor, ele já vai abrir a página no meu navegador. Mas repare que eu não coloquei aqui em modo dev, porque na própria configuração do Webpack aqui, a gente já vai poder fazer isso. E não precisa ficar deixando aquele script lá gigante. Então aqui a gente já tem a chave que eu havia criado em outras aulas. Eu vou começar a colocar algumas configurações. De início, é bom colocar as configurações aqui para a gente evitar alguns erros, principalmente erros aí por conta de permissões. Então, como isso aqui vai ser somente para o modo de desenvolvimento, eu posso deixar aqui o acesso total a esses headers de controles aqui de segurança, e aí a gente vai evitar alguns problemas na aplicação, que às vezes vai ficar não conseguindo acessar por conta disso, então é sempre bom adicionar isso. Outra configuração que a gente pode complementar é que a gente já definiu nas nossas variáveis de ambiente as portas que a gente vai querer rodar aqui a aplicação. Então, para um ambiente local, eu vou querer rodar na porta 3000 a minha aplicação. Já em produção, eu vou querer rodar na porta 3001, que geralmente é um padrão, é o mais utilizado. Então, aqui eu posso definir pegando da variável de ambiente para poder mudar o número da porta dinamicamente de acordo com o ambiente que estiver rodando a aplicação. Então, vou definir aqui port. Vamos pegar aqui do env. Lembrando que esse env está vindo aqui. Eu estou pegando aqui uma função que eu criei, porque eu tenho configurado aqui na aplicação o .env para poder ajudar a lidar com as variáveis de ambiente. Eu vou pegar aqui, acessar o env, vou pegar aquela propriedade port. Então aqui em cada arquivo de configuração do Webpack, para cada ambiente, eu acesso aqui a porta de cada aplicação. Então, por exemplo, aqui no modo local, eu seto aqui a porta, mas, por exemplo, no modo de produção eu não preciso, porque quem vai cuidar disso já vai ser o próprio servidor onde você vai hospedar, por exemplo.
no caso de colocar na Vercel, como exemplo. Então aqui eu já defini a porta que eu quero rodar ele. Em desenvolvimento aqui, ele vai rodar localmente na porta 3000. E eu vou querer também definir o history fallback. Vai ser essa propriedade API fallback. Eu vou definir essa propriedade como true. Vai ajudar a gente em alguns cenários. E eu vou definir aqui hot como true. Ou seja, a partir do momento que eu defino aqui, eu não preciso definir aqui nas configurações do Webpack que eu quero o hot reload da aplicação. Então, caso eu precisasse definir, eu não tivesse essa opção habilitada, eu teria que definir aqui, fazer a importação lá do próprio Webpack, do plugin para habilitar o hot reload. Como a gente está utilizando o Webpack Dev Server, só habilitar aqui hot como true e ele já vai fazer para a gente o hot reload. No caso da nossa aplicação, ele não vai fazer bem o hot reload porque configuramos o fast refresh, que inclusive é mais rápido e vai atualizar somente o que precisar, não perdendo o estado da aplicação. Mas de qualquer forma ele tem que ficar habilitado. E aqui a gente vai definir open para quando rodar o servidor, ele já abrir automaticamente o nosso navegador. Também vamos definir aqui vamos definir aqui um middleware que a gente vai utilizar aqui por questão de performance. Eu vou definir aqui a propriedade interna dele. Então ele vai aceitar algumas coisas. Por exemplo, eu posso definir aqui como parâmetro para ele rodar aqui no disco. E aí costuma ter uma performance maior, evitar alguns problemas. Então eu deixo habilitado aqui como true para ele escrever no disco. E assim a gente consegue uma performance um pouco melhor e evita alguns possíveis problemas que podem acontecer. Feita essa configuração aqui, ele já deve iniciar o nosso servidor. Então a gente já tem o script lá e a configuração mínima que ele precisa, que é essa. Então eu vou demonstrar aqui ele iniciando. Eu vou abrir aqui meu terminal e a gente vai rodar o script que está aqui. Vou rodar o script em modo de desenvolvimento. Ele vai ler aqui. Por que ele dá um erro? Porque na minha aplicação aqui, eu não configurei ainda os arquivos da pasta source. Então a única coisa que tem por enquanto aqui é uma tipagem. Mas é só isso. Se ele tivesse aqui já os arquivos, por exemplo, a gente vai utilizar o React no boilerplate. Se tivesse pelo menos o arquivo inicial seta nas configurações, ele já iniciaria e abriria no navegador. Mas aqui é bom mostrar, porque caso tente rodar e dê um erro, não achar que há alguma configuração que foi feita errada. Então o que tinha para mostrar nessa aula era isso. Então até a próxima.